Todo mundo sabe que os evangélicos têm proliferado neste país de uma forma assim, um tanto quanto inusitada, né? A todo instante surgem igrejas evangélicas, novos nomes que se dão a essas igrejas. A gente ia conversar hoje sobre essa expansão da igreja evangélica, sobre algumas questões do cristianismo, né? Pela ótica dos evangélicos, pela ótica espírita. O espiritismo está com 151 anos, né, de existência. Infelizmente ainda é um tema ainda que suscita muitos questionamentos, tem muitos preconceitos ainda em torno do espiritismo. Confunde muito o espiritismo com a Umbanda, com a Quimbanda, enfim. E essas questões todas iam ser vistas hoje num confronto de ideias entre uma pessoa espírita e uma pessoa evangélica. Nós tentamos contato com 4 evangélicos e, infelizmente, o que aceitou terminou desistindo ontem, no final da tarde. E a gente quer pedir desculpa ao telespectador por hoje estar apenas com um convidado, que é a Dora Rodrigues, e com ela a gente conversa hoje sobre espiritismo. A Opinião Pública deste sábado está começando. Dora, a primeira pergunta é básica. Como é que o espiritismo entrou na sua vida? A partir de que idade, mais ou menos? Olha, tudo começou por volta dos 25 anos, quando um familiar meu vivenciou uma necessidade, buscou um aconselhamento, e esse aconselhamento foi um tanto equivocado, porque apesar de ser católica, eu nunca aceitei determinadas práticas. E quando ele chegou e disse, olha, eu fui numa determinada pessoa e ela disse que o meu problema é esse, mas que eu vou ter que tratar, vou ter que levar isso, vou ter que levar vela, vou ter que levar... Eu digo, não, peraí, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada porque para se consertar uma situação com uma coisa equivocada, acho que não é por aí. E tinha um casal de amigos que morava próximo da minha residência, pessoas de bem, pessoas equilibradas, era um casal de médicos, que eu sabia que frequentavam uma casa espírita. Só que naquela época eu também achava que espiritismo era uma coisa errada. Então eu respeitava... Diga num linguajar bem popular, era coisa do Satanás. Pois é, então eu respeitava e às vezes eu pensava, poxa, pessoas tão boas, convivem tão bem em sociedade, uma família bonita, mas espíritas. E aí, nesse momento de que eu lembrei deles, né? Eu digo, bom, vamos então buscar essas pessoas, porque pelo menos são pessoas educadas, são pessoas equilibradas, não consta que vivem fazendo mal a ninguém. E eu procurei esse casal, lá expliquei a situação, e ele passou uma tarde conversando comigo, me informou todos os dados com relação àquela problemática, e me disse, olha, visite a nossa casa. E aí eu aceitei o convite. E quando eu entrei na casa, eu entrei com todos os sensores ligados. Eu queria encontrar alguma coisa que apontasse que tinha alguma coisa errada ali. Então eu entrei observando tudo. E aí foi feita a leitura do Evangelho, eu fiquei atenta à leitura do Evangelho e pensei, quando eu chegar em casa eu vou olhar na minha Bíblia e ver se realmente, porque então católica eu tinha uma Bíblia, mas não... A senhora era católica praticante ou tinha a Bíblia por ter a Bíblia? Não, eu tinha a Bíblia por ter a Bíblia, nasci católica, que a gente nasce numa religião assim, que eu não entendo isso hoje, né? Coisa, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu fui olhar, realmente não tinha nada, bom, tudo que eu ouvi foi muito bom, as orientações muito precisas, na outra semana lá estava eu. E daí em diante, a minha vida trilhou por esse caminho aí da doutrina espírita, graças a Deus. Mas, Dora, e você chegou ou ainda hoje recebe olhares atravessados, a questão do preconceito, macumbeira, não sei o quê? Muito. Tem até um fato interessante que aconteceu. Eu trabalho ali na Praça da Graça e acima da loja tem um prédio lá do Dr. Casimiro e uma época estava fazendo uma restauração lá em cima. Raspando a tinta antiga, ia passando uma pessoa e caiu um pedacinho daquela tinta mais larga na testa da pessoa, a pessoa sangrou. E eu ia saindo para socorrer a pessoa, quando eu fui chegando na calçada, a pessoa disse assim, também eu fui passar na calçada desses macumbeiros, só podia ter acontecido isso. Eu me recolhi, entrei, eu digo, não, deixa que as pessoas socorram e tudo mais. Então, as pessoas, por ignorância, atribuem até uma circunstância que não tem justificativa. A gente. Volta e meia eu escuto algumas coisas. Qual é a diferença entre o espiritismo que você
pratica o kardecismo e a macumba realmente, o orixá, o preto velho, essa coisa? Olha, eu não tenho essa resposta precisa para você, porque eu não conheço muito bem os outros lados. Eu sei o seguinte, que na doutrina espírita não existe aquela coisa de faz-se o bem e faz-se o mal. Isso não existe. O mal é o mal. Então, aquela coisa, não, mas eu faço bem. Chega alguém aqui pedindo para separar um casal, eu estou fazendo bem para ela. Isso não existe na doutrina espírita. Não existe. A todo momento, as pessoas que chegam para buscar auxílio, para buscar orientação, elas são orientadas no sentido de buscarem a prática do bem, de fazer o bem a si mesmo, de fazer o bem ao próximo. Não existe nenhum aparato dentro da casa espírita, de nenhum tipo de ritual. Isso a gente não tem de jeito nenhum. Respeitamos demais as entidades. Os pretos velhos são entidades amigas que trabalham no caminho do bem. Então, a gente tem toda uma informação, um conhecimento acerca do mundo espiritual, e a gente sabe que os espíritos são como os homens. Assim como existem os homens bons, existem os homens maus. Assim como existem os espíritos bons, existem os espíritos maus, porque eles não mudam nada a partir da vestimenta que retiram. Agora, dentro da doutrina, qual é o aconselhamento? É que você analise tudo o que vem. Qualquer informação que venha, passe pelo crivo da razão. Rejeite tudo o que você tiver dúvida. Só aceite aquilo que tiver senso. Tipo, você falou, e assim como os homens têm os bons e os maus, os espíritos são os bons e os maus. Quer dizer, os outros mundos ou os outros planos espirituais, né? Existe essa seleção, a proporção que você evolui, você vive num mundo melhor, com pessoas melhores, se você é ruim, vive no outro plano, como é que é essa coisa? É uma seleção natural, né? Que se opera a partir da vibração. Porque, tipo assim, entre nós aqui, a gente diz que o homem é um produto do meio. Sim. Diz-me com quem anda, eu te direi quem és. Né? Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou me acompanhar de pessoas ruins. Certo. E essa relação existe do outro lado também. Olha, é a sintonia. O que nos liga é a sintonia. Veja que se a gente pegar um ambiente terreno e a gente procurar aqui qualquer local na Terra, aonde tenha um ambiente de oração aqui e aonde tem um ambiente de droga vizinho, naturalmente as pessoas vão se direcionar de acordo com a sua vibração. Aqueles que estão em busca do bem, estão em busca de uma oração, de uma coisa boa, vão procurar aquele templo. Aqueles que querem se drogar, que querem o vício, que querem o desregramento, naturalmente pode ser a porta vizinha. Mas eles vão naturalmente buscar os caminhos. Então, nos mundos espirituais, também a seleção é por sintonia de vibração. Os espíritos que têm uma vibração mais elevada, eles naturalmente buscam um mundo mais elevado. Os mais inferiores, eles não querem nem sair daqui. Eles desencarnam e ficam por aqui. Por quê?